Salve, rapaziada, sarrafeiros na área, para falar de mercado hoje, um dos assuntos preferidos aí do canal. Parece que o São Paulo está começando a se movimentar para reforçar o time, né? Tem sofrido muito, acho que estão com 14 jogadores lesionados, se eu não me engano. São Paulo, apesar de que o Rogério não gosta muito de usar as opções que ele tem, né? Mas é muita coisa. Então, precisa reforçar, precisa aprofundar o elenco. E parece que já começou a surgir algumas movimentações. Aí o São Paulo está interessado no Caio Jorge, revelação do Santos aí, uns anos atrás, que está meio encostado lá na Juventus. O que você tem para falar disso aí, Dinho? Cara, primeiro que é bizarro o que acontece no São Paulo, né? É muita lesão, é algo anormal para um clube da primeira divisão. Não sei o que é, departamento fisiológico, fisioterapia, mas alguma coisa está acontecendo lá. O principal exemplo é o Erisson. O Erisson acabou de chegar, jogou acho que um jogo e pouquinho, já se lesionou, lesão muscular, é um tempo parado. Talvez tenham colocado ele antes do tempo. E agora tem essa lesão do Caleri, né? Caleri que, apesar de não ter começado em 2023 como terminou 2022, né, que foi artilheiro da equipe, é um jogador importante para o São Paulo, com certeza, é o capitão, um dos lideranças do time, e perdeu ele agora. A gente não sabe se ele vai precisar fazer cirurgia ou não no tornozelo, mas a gente sabe que o ligamento do tornozelo é uma lesão delicada, né? O tratamento convencional às vezes demora mais tempo do que o tratamento o tratamento cirúrgico. Mas a questão é que esse interesse, essa especulação do Caio Jorge é sensacional para o São Paulo. É um jogador que surgiu muito bem no Santos, nas seleções brasileiras de base, mas que nem eu nunca entendi o porquê que ele foi para a Juventus, o que a Juventus viu nele. Até foi por um valor baixo, se não me engano, 1,5 milhões de euros. Para um atacante é um valor baixo. E não consegue jogar lá. Jogou no Sub-23, jogou alguns jogos pelo time principal, não conseguiu fazer gols. Talvez para ele seja bom voltar para o Brasil, mas eu não sei se a Juventus tem esse interesse, se a Juventus está investindo no cara. O cara teve uma grave lesão no joelho, não tá um tempo parado. Não sei se é interessante para a Juventus. Sem falar que com certeza deve ser um jogador caro, né? Mas eu vejo que pro time do São Paulo seria ótimo. Para ele seria ótimo. Só não sei se seria bom para a Juventus. Talvez não financeiramente, né, para a Juventus, porque ela fez um investimento, apesar de não ter sido tão alto, mas certamente é vantajoso para a equipe que o cara esteja jogando e esteja se desenvolvendo, né? Que é o que não está acontecendo por lá. De repente é mais uma questão de ganhar mais cancha, fazer gols num nível mais baixo e ganhar confiança para chegar lá um pouco maior, tal, porque saiu badalado como grande potencial, como a gente vê isso acontecer toda hora no Brasil, e tem que ser tratado com jeito, né? Mas antes de entrar nessa questão mais financeira e tal, se vale a pena ou não, tanto para o Juventus quanto para o próprio São Paulo, se de repente não é um cara arriscado aí que talvez não vá render o que se espera, mas essa questão das lesões tem pego muito, né, Dinho? O São Paulo, lógico, é o maior exemplo, porque é o que tem o maior número de desfalques, mas não é o único, né? A gente vê o próprio Flamengo aí, com os jogadores consagrados, os líderes do time se arrastando em campo. A gente vê o Corinthians, o principal jogador do Corinthians não consegue jogar jogos seguidos, em sequência, jogos completos. A gente tem visto isso em todos os times. Né? Talvez não no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras é um time que joga com mais intensidade e tal, e tem menos problemas físicos. Mas o que será que está causando isso? Cara? Será que é problema médico? Será que é a intensidade dos jogos? Porque assim, uma resposta fácil seria a intensidade dos jogos, de fato. Só que a gente assistindo o jogo, a gente não vê essa intensidade, né? Para estar acontecendo tantas lesões assim. Você compara o jogo europeu, o Benzema lá com quase 40 anos jogando 2, 3 jogos por semana em altíssimo nível, numa intensidade muito maior do que se joga aqui. E tá sempre inteiro, às vezes está machucado, mas já volta antes mesmo do tempo de recuperação, joga, mantém o nível. E aqui tá isso, e o São Paulo é quem mais está sofrendo com isso, né? O que será que acontece? No caso do São Paulo, primeiro que eu não sei se o São Paulo
verifica o histórico médico dos atletas que eles contratam, porque o caso de São Paulo é um pouco acima. Como você comentou, existem outros aí. Paulo ali sempre foi referência, né? Refis e tudo mais, né? Mas eu acho que a questão ali o principal ponto é o calendário brasileiro, como sempre, né? Mas eu acho que os clubes, principalmente os grandes aí, ainda não entenderam como fazer uma pré-temporada decente, porque a maioria das lesões, quando a gente vê, é nesse começo de temporada. E eu defendo que o campeonato estadual, primeira fase, o de São Paulo eu concordo que é mais complicado, mas a primeira fase de todos os outros estaduais tem que ser encarado como uma pré-temporada. Não dá para jogar todos os jogos, não dá para colocar esses jogadores sempre, jogadores com mais idade, Renato Augusto no Corinthians, não dá para jogar sempre, tem que ter um tratamento especial. Jogadores com histórico de lesão também tem que ter um tratamento especial, mas no caso do Campeonato Paulista é mais difícil, e aí tem a questão da CBF, a questão política do negócio, né? CBF com as federações, de colocar a questão da classificação para a Copa do Brasil vir dos estaduais, tá para dar uma força para os estaduais, mas acaba complicando para as equipes, porque a gente tem o exemplo do Atlético Paranaense, que sempre usou um time alternativo no campeonato, sempre não, mas faz alguns anos que usava um time alternativo. Esse ano já não usou, por conta dessa mudança de regra. Por conta da Copa do Brasil, né? Por conta da Copa do Brasil, porque você não pode arriscar perder a participação de uma competição milionária dessa. Mas até o Atlético demorou para se adaptar, porque também não dá para você ficar sem jogar até abril, maio, quando começa o Brasileiro. Sentiu isso em alguns anos ali, sofrendo no começo do campeonato, porque não entra no mesmo ritmo. Então, eu acho que essa mudança da regra prejudicou demais a preparação das equipes, e talvez o São Paulo esteja passando por isso, e não só o São Paulo, né? Muitos clubes. Mas eu acho que a questão é esse início de temporada, essa pré-temporada, que tem prejudicado a parte física de muitos atletas aí. Sem dúvida. E voltando ali para o Caio Jorge, você acha que isso aí é só rumor? Você acha que tem sentido, realmente pode acontecer? E caso aconteça, qual que é a expectativa disso para o São Paulo? Se realmente os caras podem ter uma boa surpresa, se vão trazer um jogador que vai chegar e vai jogar e vai render, que é o que o São Paulo precisa. Qual será que é a expectativa para o torcedor São Paulino? Cara, sinceramente, eu acho que é cavada de empresário. Cavada de empresário, intermediário, alguma coisa assim, que vê com bons olhos um retorno do Caio Jorge para o Brasil, já que ele não joga na Juventus, né? Então, que ele termine a recuperação dele aqui da lesão, é muito interessante para ele mesmo, mas ali ele não tem a mesma característica do Caleri, né? O Caleri é aquele centroavantão clássico, não é bagre, né? Sabe lidar com a bola no pé, mas o Caio Jorge também, apesar de ser um centroavante, ele é um centroavante mais veloz, mais móvel, não é o pivôzão. Então, para um time é bom ter esses dois tipos de centroavante no elenco, mas não é o substituto natural. Se ficar sem o Caleri e chegar o Caio Jorge, eu acho que vai ter que mudar um pouco a forma de jogar. Mas essa característica do Caleri no futebol moderno tá meio que caindo em desuso mesmo, né? Porque hoje o cara tem que ter essa movimentação, né? Tem que participar do jogo, tem que participar do momento sem bola. Então, e geralmente o cara mais leve, que se movimenta mais, contribui mais nesse sentido. Mas esses caras às vezes não têm a força física para prender uma bola quando precisa, para atacar, né? Para atacar e tudo mais. O futebol moderno é isso, né? Hoje eles querem o goleiro que ataque e o atacante que defenda. O goleiro tem que saber dar embaixadinha. O goleiro tem que criar a jogada e o atacante tem que marcar o zagueiro e o lateral. O volante já virou 10, né? Tá feio o negócio. Mas diz aí, torcedor de São Paulo, você acha que tem chance de acontecer? Caio Jorge, de fato? Ou é só boato, é só ladainha, é só para gerar manchete, notícia e conteúdo? Não? A gente agradece. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, compartilha, dá uma força para a gente e a gente se vê. Valeu!